comportamento difícil das nossas crianças. Estou aqui abrindo forminha e vim conversar com vocês sobre esse assunto hoje. Como vocês podem ver, tá cheio de bexiga aqui porque tô ajeitando as coisas pro aniversário da pequena. Agora já é um pouco tarde, todos dormindo, a mãe fica, né? Então eu vim conversar com vocês sobre esse assunto. Tem se falado muito hoje em dia de rótulos nas crianças. Aquele famoso TOD, TDAH e vários outros diagnósticos que estão dando. E alguns profissionais já estão se levantando contra essa normalização do comportamento como algo que tem que ser medicado. Eu esperei um pouco de tempo para conversar com vocês sobre isso, para amadurecer um pouco as minhas ideias sobre esse assunto. E, de fato, eu concordo que cada ser humano, assim como eu já expliquei para vocês no vídeo da birra, tá? Que eu fiz, o ser humano, ele é complexo, tá? Na sua genética, no seu ambiente. Ele é complexo em relação ao que ele sente, ele é complexo no seu temperamento, tá? Apesar dos temperamentos eles não serem algo científico e sim filosófico, a gente bem sabe que a filosofia ela pode ser usada assim desde o passado para explicar muita coisa. Então, realmente, eu acho que a gente consegue sim usar os temperamentos na educação dos nossos filhos quando a gente entende bem como isso pode ajudar a gente tanto na nossa relação para maternar quanto na nossa relação conjugal, não é? E quando se fala disso, de comportamentos difíceis, a gente também tem que entrar no mérito de que a nossa sociedade, ela vive transições, ela passa por mudanças e é óbvio que hoje em dia as crianças estão mais ansiosas, né? As crianças, elas ficam mais em frente às telas, porque o mundo está diferente. A gente não tem mais aquela confiança de deixar as crianças mais soltas, porque a gente não sabe o que tem lá fora, né? Nós somos uma sociedade mais medrosa, assim eu percebo, tá? Do que as nossas avós, as coisas que os nossos tios contam sobre como eles viviam muito diferente de como a gente vive hoje. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Mas o fato é, a nossa sociedade hoje, mentalmente falando, a gente é mais assim, talvez seja por conta de que a ciência está mais desenvolvida mesmo, né? Por isso conseguem identificar melhor. Mas as crianças do passado tinham um pouco mais de contato com a natureza. Geralmente, se você for conversar com a sua mãe, né, vivia no sítio, tinha família grande, conexões humanas, né, maiores. E hoje em dia a gente está cada vez mais pobre disso, de contato com a natureza e de conexões humanas. E o que faz de uma família ser uma família? Acho que eu não posso entrar em comportamento sem falar desse ponto primeiro. Que o fato de uma família ser família é algo que vem daquele sentimento de pertencer, não é? A gente herda dos nossos pais certos comportamentos, a gente herda dos nossos pais uma maneira de refletir sobre a vida, uma maneira de enxergar a vida, né? A gente herda dos nossos pais até mesmo humor. Isso pode ser por conta da nossa genética ou por conta daquele ambiente que a gente viveu a vida toda. A gente herda uma religião, uma forma de ver fé, né? Então a família, ela é algo muito profundo que molda mesmo os nossos costumes, né? A nossa cultura. Quando a gente quer saber de alguém, a gente quer saber de onde essa pessoa vem. Esse é o primeiro instinto nosso, buscar saber de onde essa pessoa vem, quais são as bases dessa pessoa, qual é a estrutura que essa pessoa tem. E
Hoje, o que tem acontecido? Cada vez mais nós, mulheres, né, temos entrado no mercado de trabalho, temos estudado, que bom que a gente pode estudar, que bom que a gente pode trabalhar. Eu não julgo isso, tá? Porque eu acho que o trabalho para a mulher realmente deu oportunidade de muita mulher poder realmente sair de ambientes difíceis e de mudar a sua história. Por exemplo, a mulher que perdeu o marido tem a oportunidade de continuar, né, a sua família, a sua vida, poder gerar o sustento para os seus filhos a partir do seu trabalho. Então, eu não julgo isso, da mulher poder trabalhar. A questão é que o fato de nós estarmos cada vez mais fora impacta, sim, o sentimento de pertencimento das nossas crianças. E esse impacto, ele com certeza vai ser um impacto que vai gerar nessa criança essa falta. E a falta dos pais, a falta do sentimento de pertencer a uma família, de conseguir herdar certas coisas. Nós estamos o tempo todo querendo pertencer a algum grupo, né? Pertencer a alguma família, de herdar trejeitos, de herdar a história, de herdar a cultura daquele ambiente que a gente vive, né? E muitas vezes o que acontece com os nossos filhos é que eles passam o dia todo, né, fora de casa, passam o dia todo com uma babá, e às vezes a gente não explicou pra babá, né, às vezes a gente não foi bem claro quanto aos nossos valores com a escola, né, que ensina os nossos filhos, e a gente muitas vezes não tem como ensinar isso, tá, para as pessoas. Isso é algo que, tudo bem, você vai deixar o seu filho, vai procurar deixar o seu filho com as pessoas que você confia, né, digamos assim. Mas o fato é que não somos nós que estamos criando os nossos filhos, né, na nossa sociedade atual. Nós estamos cada vez mais longe disso, mais longe dessa realidade, de nós passarmos os nossos próprios valores, os nossos próprios pensamentos, a nossa cultura, aquilo que a gente acredita para os nossos filhos, porque a gente simplesmente entregou os nossos filhos para outros cuidarem. Com esse senso de pertencimento, a criança, ela busca muito isso, pertencer. Nós, como seres humanos, também buscamos pertencer a grupos específicos, mas para a criança isso é muito evidente. Ela está ainda ali formando as suas bases. E com certeza, para eles deve ser muito difícil passar o dia todo com pessoas diferentes, com pessoas que cobram coisas diferentes de nós, os pais, e a gente querer cobrar dos nossos filhos certas coisas que nós não tivemos tempo, né, e amadurecimento para ensinar. Nós não tivemos recorrência para ensinar. E geralmente, hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais porque meu filho é uma criança difícil. E muitas vezes, por trás desse comportamento difícil, existe sim um grito, realmente, de socorro, eu diria assim, para que a gente consiga enxergar a alma dessa criança, de fato. Tentar entender o que ela quer dizer nas entrelinhas, porque um ser humano, com toda a sua complexidade, ele é extremamente difícil de entender por si só. E vocês sabem do meu pensamento de que a maternidade, ela vem para amadurecer aquele adulto que nós já somos, para realmente fazer a gente pensar fora da caixa. Uma coisa, gente, eu posso afirmar para vocês, nós estamos extremamente longe da nossa natureza, tá? Vivendo nesse momento social. A gente realmente, eu não tô dizendo pra vocês que isso é certo ou errado, eu não tô aqui pra falar isso. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu senti isso na pele quando eu me tornei mãe. Pra realmente me encontrar com aquilo que deixava o meu coração mais em paz, eu precisei fazer um exercício de limpar toda aquela lavagem que foi feita na minha infância, na minha adolescência, tá? Até mesmo na faculdade, na vida adulta, né? Porque ser adulto não significa que a gente é maduro,
tá? Então, assim, muitas vezes a gente passa a vida inteira escutando nós, né, mulheres, que o nosso valor está no nosso trabalho, né, no trabalho fora. Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes, não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, eu lembro que quando eu estudava, as crianças que tinham mães que eram donas do lar, né, que eram donas de casa, que cuidavam realmente dessa parte da família, eram mães vistas como inferiores pela turma, pelas crianças. E as crianças tinham uma certa vergonha de falar isso. Ah, minha mãe é dona de casa. Eu via muito isso. Mas ao mesmo tempo, eu também via que as crianças que tinham a mãe que participava mais em casa, né? Isso não é uma verdade absoluta, porque eu sei que tem mães que abandonam as crianças na frente da tela, ou aquelas mães que realmente não gostam do exercício da maternidade. Estar em casa não significa ser presente, mas eu via uma probabilidade um pouco maior, tá? Das crianças irem bem na escola, aqueles pais que realmente eram participativos, tá? Eu vi uma probabilidade maior, porque as crianças eram mais assistidas, digamos assim, por aqueles pais que conseguiam ter mais tempo com esses filhos, observar melhor a rotina e por, assim, ordenar mesmo a rotina. Eu vejo que hoje, assim, cada vez mais nós temos fugido um pouco disso, né? É vergonhoso para as mulheres hoje em dia dizer isso. Ah, não, eu cuido do meu lar, né? Eu cuido da minha família. Então, assim, a partir do meu sentimento, quando eu me tornei mãe, eu pude começar a prestar atenção naquilo que a minha natureza gritava para mim, entende? Se desvencilhar um pouco do que é socialmente bem visto, economicamente bem visto, para que eu pudesse me conectar de fato com a minha natureza e com o que eu ia ser a partir da maternidade, com aquilo que eu sonhava para minha família. Eu precisei deixar um pouco aquela Yara que seria bem vista socialmente falando, né, economicamente falando, pelo status, de lado, e comecei a prestar atenção no que a Yara natural estava querendo falar. Entende? Eu acho que a partir desse momento eu consegui me encontrar muito mais como pessoa, porque eu acho que o estresse que eu tava sentindo, a sobrecarga que eu vinha trazendo, e que graças a Deus eu tive a oportunidade de escutar, porque, claro, convivo com uma pessoa responsável, né? Eu não faço tudo isso sozinha, né? Eu não consigo ser a peça principal da educação dos meus filhos, porque eu sou boa o suficiente, é porque existe toda uma estrutura, né? Existe quem trabalha também lá fora, quem traz o provimento para que eu possa cuidar do meu lar. Mas eu sei que esse desejo ele grita fortemente dentro do meu coração para que nesse momento eu esteja aqui, eu seja presente para os meus filhos, principalmente nesses primeiros anos. Hoje, estudando um pouco mais, eu entendo o porquê de eu sentir tanta necessidade de ficar com os meus filhos. Eu venho por uma linha de acreditar nessa ciência, de que os filhos precisam dos pais mesmo, principalmente nos primeiros aninhos. Hoje, pela primeira vez, a minha filha mais velha escovou os dentes sozinha, tá? Acordou pela manhã, fez suas necessidades e chegou pra mim no quarto falando: "Mamãe, eu já fiz tal coisa e já escovei os meus dentes". Então, assim, eu consigo ver que cada vez mais eles vão ficando mais independentes, né? E vão dando espaço pra gente também retornar às nossas atividades, aquilo que o nosso coração também grita como profissional. Acho que não morre aquele lado profissional da mulher, mas eu acho que para tudo tem um tempo, sabe? A gente não precisa querer fazer tudo a qualquer custo, ao custo de prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos, quando a gente tem a oportunidade de ficar em casa, tá? Eu sei que não é para todo mundo essa mesma oportunidade, mas eu digo mesmo para aquelas pessoas que têm e que não escutam o seu coração e que não estão dispostas a realmente
escutar a sua natureza porque a sociedade pressiona, né? Porque a sociedade acha mais bem visto aquela mulher que trabalha fora, que tá ali com seu terninho, né? Com a sua roupinha social, indo trabalhar, indo desenvolver um papel importante na sociedade. Mas eu acho que o papel principal da nossa vida começa na família, começa dentro da nossa casa. Se a nossa casa estiver em desordem, a gente pode até desempenhar um papel legal lá fora, mas por dentro a gente fica destruída. Então, quando a gente fala disso, né, de comportamentos difíceis, muitas vezes as crianças estão pedindo por presença. E como eu falei, o fato de você estar em casa, o fato de você estar 24 horas com seu filho não quer dizer que você é presente. O fato de você ser presente quer dizer algo a mais, quer dizer a conexão que você tem com seu filho, olhar no olho, passar um tempo junto, ordenar o seu filho, né? Ordenar as atividades do dia, ajudar essa criança a amadurecer, a se desenvolver. Isso sim é você ser presente. É você também olhar para você, como que eu posso ser melhor, como que eu posso ter uma comunicação aqui que seja mais clara para que a vida dessa criança possa ser um pouco mais simples, um pouco mais tranquila. Como que eu posso mudar o meu comportamento, mudar tudo aquilo que eu aprendi, aquela maneira que talvez eu fui tratada na minha infância e que eu não gostaria de fazer com os meus filhos, eu não gostaria de replicar o grito, né, excessivo toda hora dentro de casa. Como que eu posso fazer para ser uma mãe melhor, para quebrar esse ciclo? Então, assim, tem várias maneiras da gente trabalhar a nós mesmos e não se entregar para a maternidade. Muitas vezes acaba gerando uma grande dor, porque essa dor ela se espirra para vários outros aspectos da nossa vida. E o fato de a gente não olhar para isso, às vezes a gente só tocar o barco, né? Seguir remando, preferir não olhar aquele machucado ali que tá sangrando, né? Muitas vezes faz a gente ser pessoas infelizes, ser pessoas mais amargas, tá? Porque o filho, ele faz parte de nós. O filho, ele é uma parte de nós. Então, assim, geralmente, quando a sua vida familiar, ela não está resolvida, quando o aspecto familiar está machucado, está bagunçado, tá? Está ali sangrando, a gente tende a não ir tão bem nas outras áreas. Ou a gente pode até ir, mas a base, ela tá ferida, tá? Uma hora as coisas vão desmoronar. Como a gente tá muito longe dessa nossa natureza e a gente muitas vezes quer abraçar os outros papéis da nossa vida com toda a nossa força, a gente acaba abrindo um grande buraco dentro do coração dos nossos filhos. É isso que eu tenho percebido. O fato de a gente abrir esse buraco nos nossos filhos faz com que eles espirrem, tá? Fazem com que eles busquem esse pertencimento, fazem com que eles queiram mais atenção. O fato de nós não estarmos presentes, conectados, eu quero dizer, faz com que a gente também abra espaço para o mau comportamento. Porque a gente está esperando do nosso filho um bom comportamento, mas ele não foi ensinado, não foi jogada a sementinha, não foi regada. Não é a gente que está ali todos os dias trabalhando em cima do crescimento dos nossos filhos como ser humano, entende? Então, é natural que os nossos filhos comecem a buscar esse pertencimento e gritar de alguma forma pela nossa atenção, né? Pelo nosso estado de presença. Às vezes eles veem isso lá fora, mas não veem isso dentro de casa. E isso muitas vezes começa a machucar os nossos filhos, porque o natural, as crianças elas são conectadas com o natural. Por essência, o natural é que eles tenham conexões fortíssimas com os seus pais. Mas a gente foi ensinado, foi doutrinado, principalmente as mulheres, né, que são a peça fundamental para as crianças nesse começo da vida, a gente foi doutrinado a não escutar os nossos sentimentos mais, a simplesmente passar por cima deles, não, porque a minha carreira vale mais, não, porque eu tenho que ganhar bem, não, porque eu tenho que... E a gente tá simplesmente remando com a ferida aberta. Só que a gente, às vezes, parar,
para analisar o que as nossas crianças estão querendo dizer para nós nas entrelinhas, no comportamento, pode ser muito melhor do que a gente continuar a nossa vida sem fazer essa análise da individualidade que cada criança tem. Então, para nós, né, que não estamos vivendo uma vida presente com os nossos filhos, que estamos tão longe da nossa natureza, é muito mais fácil a gente medicar os nossos filhos do que parar para analisar a nossa rotina, do que parar para se conectar com a nossa natureza, do que tentar escutar os nossos sentimentos. É muito mais fácil, às vezes, a gente seguir remando do que parar de remar um pouquinho para colocar um curativo, né, ali em cima daquele machucado, para estancar o sangramento. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que rotular os nossos filhos está sendo um ato que a gente tem feito de desconexão com a natureza, sinceramente, tá? Falando para vocês, porque se simplesmente levar num profissional que teve uma conversa de 5 minutos com seu filho, tá? E já colocou um rótulo ali quando você já passou milhares de horas e você às vezes não conhece o seu filho e prefere acreditar num laudo que 5 minutinhos foi capaz de dar, tá? E começar a medicar o seu filho, pode ser sim um ato errôneo da sua parte, tá? Pode sim ser um ato de simplesmente passar por cima da sua natureza. E às vezes você não se tocou disso, tá? Então, assim, só queria fazer esse vídeo mesmo para talvez abrir um pouco mais a visão de vocês a esse respeito, de simplesmente não achar que o fato de a criança ter um comportamento ruim é só uma fase, que a criança está passando, é um amadurecer da criança, mas também a gente precisa estar ligados nas mudanças que essa criança também espera de nós como adultos. Entendendo aquela visão que eu comentei com vocês de amadurecimento do nosso ser enquanto pais e mães, entendeu? Eu acho que a gente tá aqui, sim, para trabalhar o nosso amadurecimento como mães e como pais, tá? Não é muito sobre o que o nosso filho vai se tornar, mas é sobre aquilo que a gente se torna educando as nossas crianças, tá bom? Eu não posso dizer com total certeza, tá? De que não existe o TOD, como eu falei para vocês, o TDAH, e que são todas as crianças que não deveriam ser rotuladas ou que não deveriam ser diagnosticadas. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que tem poucas pessoas querendo olhar para as crianças de forma mais profunda, tá? De forma natural, de forma como o que uma criança espera, com delicadeza, tá? Com sutileza, com vontade de entender o que ela está querendo comunicar nas entrelinhas. A criança, muitas vezes, ela é analfabeta emocional, tá? Nós adultos também temos dificuldades de entender as nossas emoções, muitas vezes. A gente não vem pronto, né? A gente aprende com as nossas emoções todos os dias. Muitas vezes a gente fica doente. Eu mesmo tenho um problema na minha garganta. Sempre que eu passo um estresse, a minha garganta começa a pipocar de amidalite e alguns problemas porque eu passei por um estresse. E eu, às vezes, não soube resolver aquilo na hora, então o meu corpo reagiu. As crianças, às vezes, elas reagem no comportamento. É uma expressão, é um espirro mesmo de algo que não tá indo bem, que não tá indo certo. E a gente simplesmente passar por cima disso sem uma análise mais profunda como pais, porque como pais a gente entende dos nossos filhos, a gente quer o melhor deles mais do que qualquer outra pessoa. Eu acredito que Deus fez as coisas perfeitas, como tem que ser. E se nós somos pais, é porque esses desígnios foram dados para nós por algum motivo e que a gente possa exercer a nossa maternidade e a nossa paternidade da maneira que ela precisa ser exercida,
com o olhar de que a gente está aqui como orientadores, como educadores, como pessoas que desejam o bem, têm energia e está no estágio de vida que os pais deveriam estar com mais energia para educar, tá bom? E que os avós também compreendam isso, esse desejo dos pais, né? Porque muitas vezes os avós também podam muito isso nos pais, podam esse desenvolver e amadurecer dos pais, da criança. Porque você não sabe, não é assim, não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que dar, sim, a oportunidade para os pais de lidarem com essa responsabilidade dos filhos, tá? Muitos avós acabam pegando mais a responsabilidade para eles porque tem dó, porque tem amor nos netos, né? E desde que as crianças não estão sendo maltratadas, não estão sendo negligenciadas, os pais têm todo o direito de olhar para as crianças como uma chance de amadurecer, tá? E de se tornar pessoas melhores. Mas a gente só tem como fazer esse exercício estando presente, educando os nossos filhos. Se a gente passar isso para frente, se a gente delegar isso, a gente não tem essa oportunidade de se desenvolver nesse papel, tá bom? É um papo um pouco mais profundo sobre rótulos nas crianças, tá bom? Beijo pra vocês, até mais, e não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar, de curtir o vídeo também e de se inscrever no meu canal para que a gente possa ter essas conversas cada vez mais, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.